Eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre experiências, falando sobre tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venho viver sem experimentar. E hoje, durante o nosso ritual de gratidão, onde nós aproveitamos um momento de paz e tranquilidade, o início de um dia, e a gente agradece ao grande Criador pela dádiva de poder acordar, despertar e viver o milagre da manhã. E nós estávamos estudando profundamente sobre a questão de assumir a responsabilidade sobre os seus erros, porque a cultura que nós fomos criados e a forma que a gente trata os nossos erros é como se sempre a gente tivesse que culpar alguém, como que sempre alguém fosse culpado pelos erros que nós cometemos, e a gente atribui até ao grande Criador do Universo, ou seja, a Deus, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas derrotas. E é interessante você aprender o seguinte, que a partir do momento que você busca conhecimento, você vai se libertar dessa crença, que é uma crença altamente negativa. A partir do momento que você assume a responsabilidade sobre os seus erros e você começa a olhar para dentro e você esquece de ficar olhando para fora, por quê? Ninguém é culpado pelos seus problemas, ninguém tem culpa pelas dores que te afligem, por quê? Tudo está dentro de você, mas a sociedade ela foi criada e manipulada para acreditar que tudo está fora. Por quê? A partir do momento que a gente tem essa crença errônea que tudo está fora de nós, a gente vai passar toda a nossa vida buscando corrigir falhas externas, quando na verdade o processo é interno. A partir do momento que eu amadureci, que eu comecei a estudar muito sobre Cabala, que eu comecei a estudar sobre a vida dos judeus, que eu comecei a estudar sobre a Torá, vários livros, e comecei a ler a Bíblia com mais precisão, analisando mais tudo aquilo que vinha chegando ao meu conhecimento, eu percebi o seguinte, que as religiões, na verdade, elas ensinam uma direção completamente errada, ensina o homem a trabalhar o lado de fora. É muito simples eu levantar todas as manhãs, fazer um pedal de 10 km, é muito simples eu, até que não pareça, mas eu fazer 1 hora de exercício físico. Agora o difícil é você ter a disciplina de você acordar todos os dias motivados para fazer 10 km de pedal e fazer 1 hora de aparelhos e levantar peso. Por quê? A tua mente vai falar que você não pode fazer, a tua mente vai falar que você tem que descansar. Esse mesmo código a religião nos entregou. A religião nos entrega um código de dependência, onde o homem ele não é livre, onde o homem sempre tem que buscar um padre, sempre tem que buscar um santo, o homem tem que segurar na sua mão um terço para que a fé seja manifestada, quando na verdade a fé é algo espiritual, a fé transcende o material. A mesma coisa quando a gente fala de felicidade. O marketing vende a felicidade como compre o carro do ano. O marketing vende a felicidade como construa uma casa bonita com vários banheiros e você vai ser feliz. Quando na verdade a felicidade é um estado de espírito. Eu falo sempre que a gente deve buscar o conhecimento. E quando eu falo em buscar conhecimento, é nós buscarmos os nossos verdadeiros sentimentos, é a gente buscar a nossa verdadeira motivação. A partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho de mentoria, eu percebi que cada pessoa tem um grau de dificuldade em desenvolver o seu verdadeiro potencial. Uns por ansiedade, porque tem medo do futuro, eles ficam muito presos em tudo aquilo que deu errado lá no passado, e outras pessoas por quê? Porque elas não assumem a responsabilidade sobre aquilo que elas fazem. Ontem eu estava conversando com uma mulher que algum tempo atrás ela se envolveu com um homem casado em uma cidade pequena, de aproximadamente 4.000, 5.000 habitantes, e eu acho que a gente tem que sempre avaliar as nossas atitudes, as nossas tomadas de decisões e o que aquilo vai provocar no nosso futuro. Ela se envolveu com um homem casado, sabendo que aquele homem era casado, e hoje, após mais de 10 anos, ela tenta largar esse homem, mas ela está totalmente controlada, ela está totalmente dominada por esse homem, ela está totalmente entre esse sistema de crenças, de dor, de sofrimento, e ela fala, eu vou me libertar, porque se Deus quiser eu vou me libertar. Eu perguntei para ela o seguinte, vem cá, quem te colocou nessa situação foi Deus? Foi Deus que fez você encontrar um homem casado, se relacionar com ele, um homem problemático, um homem que bebe e que é extremamente violento? A questão é, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente não para, a gente não reflete e a gente não pede a orientação do mundo espiritual. Mas quando a gente toma essa decisão, que essa decisão dá errado, que a gente começa a sofrer,
as penalidades, porque existe uma causa e efeito. Tudo aquilo que eu planto, em algum dia da minha vida eu vou ter que colher. Ela viveu os momentos de prazer, ela viveu os momentos de sexo, ela viveu os momentos de ganhar dinheiro, porque esse homem apresenteava, esse homem bancava a sua vida, mas agora ela está pagando um preço muito alto. Eu falo sempre, é muito simples você identificar o bem e o mal. Nós somos seres humanos e nós temos uma probabilidade muito grande de pendermos para um lado ou para o outro. E aí o sistema pendular do Kybalion fala exatamente o seguinte: existe um sistema que vai e volta, e a nossa vida ela tem que ser um sistema de balança, a gente tem que ter um equilíbrio. Se você for demais para um lado, você vai se desequilibrar. Se você for demais para um lado, pender demais para um lado, existe o desequilíbrio. Então você tem que se manter no meio. E o meio é exatamente o equilíbrio. É você ter controle sobre as suas emoções e você agir de uma maneira totalmente correta. Não importa como o mundo está agindo, o que importa é como você vai agir. E aí eu falei para essa pessoa, olha, eu vou ser muito duro com você, eu vou falar a verdade. Quando foi para você se relacionar com esse homem casado, você talvez não avaliou, você não mensurou o problema, você não mensurou a dor. E agora você vai pagar o preço por ter se envolvido com um homem casado. Mas ela falou, olha, mas Deus vai resolver. Caramba, para de culpar Deus e assume a responsabilidade sobre tuas cagadas, assume os teus erros. O grande criador do universo, ele criou o ser humano e ele deu a liberdade, o livre-arbítrio. Nós temos dois dons que são maravilhosos, que é a mente e a fala. O ser humano ele tem o poder de ser co-criador. Nós criamos o quê? Nós criamos a nossa realidade através daquilo que nós pensamos, através daquilo que nós vivemos, através daquilo que nós sentimos. E a partir do momento que a gente não para a gente avaliar o poder que nós temos de criar as coisas, porque tudo que acontece na tua vida foi você quem criou. Os sentimentos bons, os sentimentos ruins, as emoções que te afligem no dia a dia, o culpado é você. E hoje percebo que a cada dia as pessoas buscam mais tratamentos com psicólogos, o psicólogo não resolve mais, as pessoas buscam psiquiatra, quando na verdade você tem que compreender o seguinte: tudo começa e termina em você. Aí eu tive a oportunidade de conversar com outra pessoa, uma pessoa que mora em Salvador, num bom bairro, bem sucedida, e ontem ela estava muito triste, sendo que sábado e domingo ela estava muito feliz. Então as emoções dela oscilam muito. Eu perguntei, pô, você pode me falar qual o motivo que você está triste? Ela respondeu para mim o seguinte: olha, é porque está se aproximando da data do meu aniversário e sempre eu fico triste. Falei para ela, caramba, então isso é um bloqueio. Aí você tem que buscar o seguinte: a causa da tristeza é você. Ela falou para mim, pô, você está certo. Eu falei, olha, deve ter sido alguma decepção que você foi conduzida lá no teu passado, na tua infância, alguma coisa que te frustrou em uma festa de aniversário, e você traz consigo essa lembrança negativa, porque infelizmente acontece uma coisa: o nosso subconsciente, ou seja, memórias do passado, respondem a 85% do cérebro. O nosso consciente, que é aquilo que a gente tem a consciência, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente quer fazer, representa apenas 15%. Então a gente vive a cada dia uma dualidade muito grande entre o inconsciente, entre o consciente e entre o subconsciente. De repente você faz muitas coisas que você não tem nem consciência daquilo que você faz, e você não tenta descobrir isso. Então a partir do momento que o homem busca conhecer a si mesmo, o homem vai conseguir com certeza alavancar a sua vida, o homem vai conseguir viver em equilíbrio, e você tem que compreender o seguinte: nós não estamos aqui para acertar sempre, mas eu digo uma coisa, e essa coisa eu trago para a minha vida: errar é humano, mas você persistir no erro é burrice. Eu falo isso por experiência própria. Todas as experiências que eu transmito para vocês através dos meus vídeos, eu me baseio 80% na minha vida, 80% nas minhas experiências, 20% são os livros que eu leio, são as palestras que eu participei, são as mentorias que eu tive acesso. Por quê? Eu compreendo o seguinte: eu tenho que acertar, eu tenho que errar dentro do molde da minha vida. Eu tenho que compreender o seguinte: eu não vou acertar sempre, eu não vou errar sempre, mas eu tenho que corrigir essa falha. A partir do momento que você trabalha, caramba, o teu ponto forte, os teus pontos fracos vão diluindo, vão diminuindo. Mas a questão é, o ser humano ele foi criado para competir com o outro. O ser humano foi criado para ser melhor do que o outro. E o segredo está exatamente aí. Nós temos a missão de sermos melhores do que nós somos hoje. Ou seja, ontem eu fui bom, caramba, fiz exercício, tive um dia produtivo, ganhei dinheiro.
Hoje eu tenho que trabalhar no mesmo propósito, na mesma vibração. Se eu equilibrar essa vibração energética de pensar em coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Mas o ser humano, ele tem uma predisposição a pensar muito no negativo, a atrair muito coisa ruim. Então deixa de se preocupar com o mundo, deixa de se preocupar com a vida do João, com a vida do Pedro, e foca na sua vida. O que é importante aqui nessa existência é a sua vida. O problema é que as pessoas querem salvar as baleias marinhas, as pessoas querem salvar a floresta amazônica e elas esquecem de salvar a sua própria vida. A partir do momento que eu me dedicar a aprender uma coisa nova a cada dia, a partir do momento que eu me dedicar a ser a melhor versão de mim mesmo, eu vou estar transmitindo tudo isso de prosperidade, de amor, de conquista para o mundo. Mas o mundo não vai parar para te ouvir se você é um derrotado, se você é um fracassado. Aí o que é que você quer fazer? Você quer ouvir os problemas de todo mundo. Você acha que você tem o direito, a obrigação de salvar todo mundo. Você acredita que você tem o direito de sentar em um banco de praça e julgar o comportamento das pessoas. Mas você não para compreender que o seu maior problema é você mesmo. Os seus erros é que determinam os teus resultados. Os teus acertos é que determinam o teu sucesso. A partir do momento que você não compreender, que você não tiver essa humildade de reconhecer, caramba, eu errei, eu falhei, eu estou devendo para mim mesmo essa mudança na minha vida. Primeiro é importante você reconhecer os teus erros, depois você ter a humildade de se perdoar e na sequência você trabalhar para que você possa fazer tudo certo. E o que eu percebo hoje é que existe uma repetição de padrão de comportamento muito destrutivo. As pessoas fazem sempre as mesmas coisas durante anos e anos e culpam o casamento que não é bem sucedido, aí culpa, se é a mulher, ela culpa o marido culpa a esposa. E o que é que acontece? Na verdade, a culpa está nos dois, porque os dois não se compreendem. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim o seguinte, caramba, se nós casássemos, a gente ia brigar sempre, porque a gente pensa muito diferente. Eu falei para ela o seguinte, você ia brigar sozinha, porque eu não brigo com ninguém. Eu aprendi o seguinte, a partir do momento que eu vou discutir com outra pessoa, eu estou gastando energia vital, eu estou perdendo a oportunidade de viver. Eu gasto hoje minha energia transmitindo para vocês conhecimento. Eu foco hoje naquilo que é bom, naquilo que é produtivo. Eu gravo hoje durante o dia 3, 4, 5 vídeos. Por quê? O meu foco está aqui. Eu compreendi uma coisa interessante. A partir do momento que você lê, você levanta muito cedo, você estuda, você medita, você reflete. E aí você vem aqui e grava um vídeo como esse. Caramba, é evidente que você vai ter que colocar em prática tudo aquilo que você está transmitindo. Por quê? Eu compreendo que eu tenho que ser uma referência. Depois que eu comecei a gravar vídeos, que eu comecei a ter mais audiência, que eu comecei a fazer mentorias, que eu comecei a ganhar dinheiro com isso, eu criei uma autorresponsabilidade sobre mim. Eu passei a gostar mais de mim. Eu não bebo até me embriagar, eu não frequento mais festas, eu não frequento mais bares, eu mudei o meu mindset. Por quê? A minha responsabilidade, o meu compromisso comigo mesmo, ele aumentou. Porque hoje eu tenho um compromisso de vender para as pessoas um estilo de vida saudável, um estilo de vida de plenitude, um estilo de vida de abundância. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer um pedal de 10 km, vou relaxar, na sequência vou fazer meus exercícios, depois vou trabalhar, vou prospectar clientes. Por quê? É isso que está na minha vida. Mas hoje eu não culpo a Deus pelos meus erros, porque eu já ganhei dinheiro, já perdi, já quebrei, já levantei, mas tudo isso faz parte de um processo. E quando eu tomei as decisões erradas, eu não perguntei para Deus se era a melhor decisão que eu iria tomar. E hoje eu aprendi o seguinte, quando você tem essa unidade com o todo, que você busca o campo espiritual, você evolui no campo material da sua vida. Mas se você sempre fica focado, buscando o que os outros irão pensar de você, você sempre será um eterno fracassado. Pega esse código e abraça para a vida, sucesso sempre. Uau!